Eu nasci no interior de Minas e fui para Belo Horizonte com 17 anos estudar. E eu sou de uma cidade que é famosa por ou enviar as pessoas para os Estados Unidos, ilegalmente. A cidade é Governador Valadares, que já saiu no Globo Repórter e tudo mais. Mas as pessoas que não vão para os Estados Unidos, eu brinco que elas vão ou para Belo Horizonte, ou para São Paulo, enfim, para um outro centro desses para estudar. Geralmente famílias têm um pouco mais de condição e tudo mais. E foi isso que eu fiz, segui esse caminho meio comum, né, ainda sem muita reflexão, mas foi isso que fazia sentido naquela época. E eu formei em Administração Pública, que é um curso que na época fez muito sentido para mim. Eu trabalhei com governo, trabalhei com essas questões públicas, mas hoje não tem a ver tanto com o que eu faço, assim, mas foi importante ter feito. E aí eu fiz uma transição pessoal, profissional, tudo ao mesmo tempo junto, quando em 2013 eu vim aqui para São Paulo. Eu me mudei há 3 anos, morava em Belo Horizonte, e desde então eu comecei a me inquietar muito com esse tema da educação. Assim, isso começou a falar muito alto comigo, e eu comecei a pensar, vendo muitas pessoas fazerem coisas legais sobre esse tema, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer em relação a isso, né? Qual que era o meu chamado dentro dessa área. E aí eu comecei a ler bastante coisa sobre educação democrática, e comecei a ver umas coisas do Zé Pacheco, comecei a conhecer a Escola da Ponte, que acaba sendo uma primeira referência, né, para muita gente. Para todo mundo. Também sempre esbarro nele. Exatamente, que muita gente olha para lá com olhos de inspiração, e é muito legal mesmo, porque eles estão fazendo lá há muito tempo, né, desde a década de 70. E aí comecei a ler bastante sobre isso e me encantei, assim, falei, poxa, eu gostaria muito de ter estudado num lugar assim, se eu fosse mais novo, enfim. E acontece que eu não era, né? Eu já estava numa fase jovem adulto, e a minha pergunta que norteou muito do meu trabalho, acho que até hoje, é o que tem para mim nesse campo, sabe? Se eu quiser estudar, aprender, me aprofundar sobre alguma coisa de uma forma diferente, de uma forma mais autêntica, quais as opções que tem para mim, que hoje sou já um adulto, que estou, enfim, nesse mundo do trabalho, nesse mundo das relações. E aí eu comecei a buscar o que eu poderia fazer em relação a isso, e eu fui por um caminho quase que eu cheguei lá, muito tradicional, muito o que as pessoas costumam fazer, que é escrever um projeto de pesquisa e bater na porta de instituições de ensino superior, tentar um mestrado ou alguma coisa do tipo. E aí eu estava quase já me inscrevendo para participar de um processo de pós-graduação, um processo seletivo, e eu conheci uma ideia de um amigo daqui de São Paulo, que é o André Gravatar, que é o doutorado informal. E quando eu tive contato com essa ideia, que é, de forma muito simples, um processo de você se colocar para aprender alguma coisa sem necessariamente precisar estar nas instituições tradicionais, eu me encantei muito, assim, falei, cara, eu quero testar isso em mim, eu quero ser cobaia dessa experiência. Legal, todo esse momento, tem por onde estudar, né? Exatamente, E aí eu adaptei meu projeto de pesquisa da época, que era focado em educação inovadora, coloquei uma linguagem mais informal e tudo mais, e fiz uma campanha de financiamento coletivo. Isso foi em 2014. Que resultou no Educação Fora da Caixa? Exatamente. Na verdade, resultou nesses dois livros, porque... E o doutorado informal. Exatamente. Porque o projeto ele tinha como objetivo principal escrever um livro com os resultados das minhas investigações. Legal. Eu estava olhando para alguns projetos que eu conhecia, que estavam buscando formas diferentes de enxergar a educação, eu estava olhando para alguns autores, alguns pensadores que também teciam umas reflexões muito pertinentes sobre isso. Mas a caminhada, a construção do conhecimento no doutorado informal é você que foi trilhando o caminho, você que foi estudando e foi construindo esse conhecimento. Sim, é uma construção, a gente fala que é uma construção independente e interdependente. Legal. Ela é independente porque ela parte do indivíduo, ela tem a ver com a nossa vontade, mas com a nossa autenticidade. Rede de apoio. Exatamente. Okay. Por isso que ela é interdependente. Não dá para uma coisa ser sem a outra. Né?
Que é uma questão que a gente fala muito, que tem a ver com não confundir autonomia com solidão. Com aquela figura do cientista maluco que fica lá fazendo cálculos do quarto e nunca sai de lá, o antissocial, o fóbico. Fechado, né? Não é isso que a gente está tentando promover. A gente quer promover uma educação com autonomia, onde a pessoa é dona das suas próprias decisões em relação à aprendizagem, mas ela constrói esse caminho junto com as outras pessoas que estão em volta porque dela. o ser humano precisa de outros, né, para evoluir, eu acho. Exatamente, eu acho também. Então eu fiz esse projeto de financiamento coletivo, rolou a campanha, foi super legal, e aí eu fui escrevendo, fui pesquisar, fui executar o projeto de fato. Em determinado momento eu vi que tinha duas vertentes mais claras assim, aparecendo. Assim. Uma tinha a ver com ferramentas de aprendizagem, com metodologias, com abordagens, com coisas mais instrumentais, assim, que um educador pode utilizar, que uma pessoa que está querendo fazer um doutorado informal pode utilizar. Pedagogias, assim. Exatamente, métodos. É uma coisa bem palpável, concreta. E aí, olhando para isso, esse foi o objetivo do Kit Educação Fora da Caixa, que é o livrinho amarelo. Então ele descreve 50 ferramentas de aprendizagem, de facilitação de grupos, que podem ser utilizadas por qualquer pessoa. O doutorado informal, que é o livro roxinho, ele tem uma pegada mais aprofundada, assim. Então ele descreve projetos, ele tem cartas que eu escrevi para alguns pensadores com reflexões, um cunho mais teórico, filosófico, coisas para a gente pensar uma educação mais interessante, assim. Então acabou que um livro viraram dois, no meio do processo, e o último agora... Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu lancei em abril agora, 2016, o segundo, e desde então várias coisas têm acontecido, mas assim, falei muito, mas eu acho que o recorte recente da minha história passa por aí. Tá ótimo.